Boa tarde a todos. Todos estão vendo a tela compartilhada, os slides? Bom, então, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos que dispuseram de um momento aqui da sua tarde para participar aqui desse momento de defesa. Agradeço muito a todos vocês, ao professor Elison pela orientação, não só durante esses 4 anos, mas, enfim, a todas as professoras da banca que aceitaram fazer parte desse momento. Muito obrigado a todos. E, bom, temos um desafio. Resumir em 30 minutos 4 anos de pesquisa. Essa pesquisa que, como o orientador já adiantou, se chama As Fortalezas de Anhã-Tomirim, Ratones e Ponta Grossa, Patrimônio e Educação, defendido aqui no PPGE e orientado pelo professor Elison Paim. Mas talvez seja mais justo eu dizer que não são apenas 4 anos. Essa pesquisa tem um pouquinho mais de tempo. Na verdade, essa história toda começa lá em 2010, em setembro de 2010, quando eu comecei a fazer parte do projeto Fortaleza Multimídia. Muito disso graças a esse meu grande amigo Jeff Tech, que está aqui prestigiando esse momento também. Foram 3 anos como estagiário no projeto Fortaleza Multimídia. Esse período rendeu um TCC na minha graduação em História aqui também na UFSC, e também a pesquisa no mestrado, desenvolvido aqui nesse mesmo programa de pós-graduação em Educação, orientado também pelo professor Elison Paim, que era o processo de patrimonialização da Fortaleza de Anhã-Tomirim. E essa pesquisa de doutorado ela é uma continuidade dessa pesquisa desenvolvida durante o mestrado. Muitos dos conceitos que vem trabalhando, das hipóteses que vemos lançando, mas num outro contexto. Nesse contexto do doutorado, o período é um pouquinho maior. O marco adotado é de 89 até 91, mais ou menos, mas fazendo uma relação com hoje. Vou falar um pouquinho sobre a estrutura aqui da tese, depois a gente conversa um pouco melhor a respeito da pesquisa em si, do desenvolvimento aí que está sintetizado aqui na tese. Temos o memorial, que é prática do nosso grupo, né? Nós temos uma perspectiva de que o sujeito, né, que escreve a tese, ele não se anula, né? Nós não estamos falando de um sujeito abstrato, mas alguém que se coloca no texto. Isso é a nossa perspectiva aqui do grupo. Introdução, temos 4 capítulos e as considerações finais. A bibliografia, todas as referências que foram importantes durante o processo de pesquisa e alguns anexos. Algumas notas biográficas de pessoas que fazem parte dessa história, que participam desse processo, também alguns autores da historiografia tradicional catarinense. Parênteses, na verdade eram notas de rodapé que ficaram muito grandes e a gente achou melhor trabalhar como anexo. Mas, enfim, quem viu a primeira versão do trabalho talvez se lembre disso na qualificação. Mas, enfim, a história que começa com o projeto Fortaleza da Ilha de Santa Catarina, 250 anos de história brasileira, que foi entre 1989 a 1991. Eu adoto esse marco, né, dentro desse processo de patrimonialização das fortalezas, o período em que a universidade já tinha assumido a fortaleza de Anhã-Tomirim, desde 1979, e agora é um outro período onde a universidade passa a ser a instituição tutora também da Fortaleza de Ratones e da Fortaleza da Ponta Grossa. Então, nesse primeiro capítulo, até para situar o leitor dentro dessa pesquisa toda, eu falo sobre esse projeto, sobre alguns antecedentes, sobre o que levou à estruturação desse projeto, como que ele foi estruturado, como que ele foi formado, e a gente identifica um grupo de trabalho montado na época do reitor Bruno Rodolfo Schlemper Jr., onde tem algumas pessoas que são mencionadas também durante o texto. A pró-reitora de Cultura e Extensão, Maria de Lourdes de Souza, Vicente Volney de Bona Sartor, Altair Cascais Sobrinho, Dalmo Vieira Filho, outros personagens. E nesse primeiro momento, como antecedentes, eu já faço um pouco de um exercício de leitura a contrapelo desse processo, de desmistificar um pouco a ideia de que a universidade restaurou as fortalezas, a universidade estava à frente. Não, haviam outras propostas. Havia uma proposta do IFAM,
por exemplo, de o que fazer com essas fortalezas, e aonde, para pelo menos 2 delas, a universidade não era contada como uma instituição tutora desses monumentos depois de restaurados. Então, há uma certa disputa aqui nesse momento. Mas nessa estruturação, a gente vê que há também uma rede de sociabilidade em torno da causa das fortalezas, pessoas que se dedicaram à restauração das fortalezas, a criar essa ideia, e também empresários, empresas tanto do setor público quanto privado, que fazem parte desse processo e que viabilizaram, né, em termos de recursos, esse processo de restauração. Mas havia, sim, interesses por detrás disso, e eu vou falando isso ao longo da pesquisa. E nesse capítulo, eu utilizo algumas fontes para falar desse processo, documentos como os convênios assinados entre a UFSC e a Fundação Banco do Brasil, que é a instituição que financia o projeto Fortaleza da Ilha de Santa Catarina, os convênios assinados entre a UFSC, a Marinha e o Exército, onde contém, por exemplo, algumas das propostas de uso para esses monumentos, mas também depoimentos de pessoas que fizeram parte desse processo. A já citada pró-reitora Maria de Lourdes de Souza, Armando Gonzaga, Dalmo Vieira Filho, o reitor Bruno Schlemper Júnior, entre outros que são citados ali nesse momento. E é uma dessas entrevistas com o Ciro Lira, que é o arquiteto responsável pelas primeiras obras de restauração na Fortaleza de Anhatomirim, que quando ele é entrevistado, ainda em 1990, ele fala sobre a restauração. Bom, a universidade estava fazendo um bom trabalho, restaurando as fortalezas e tudo mais, mas ele faz uma crítica. A Anhatomirim ainda é muito subutilizada. E eu pego essa frase como um mote para pensar, bom, e hoje, depois de 40 anos, será que a Anhatomirim ainda é muito subutilizada? E agora não apenas a Anhatomirim, mas Ratones e Ponta Grossa? Será que depois de 40 anos a universidade assumiu plenamente essas fortalezas? E a pergunta acaba perpassando todo o projeto todo o processo de pesquisa. E eu também relaciono essa fase do processo de patrimonialização das fortalezas com as transformações no campo do patrimônio no Brasil. Mas o foco dessa pesquisa não é exatamente o processo de patrimonialização, mas, como diz o título, a relação entre patrimônio e educação em todo esse projeto. Bom, vocês percebem que eu estou um pouquinho nervoso, mas faz parte, né? Enfim, o que não seria do peso sem o seu nervosismo. E nesse capítulo, o segundo capítulo, eu falo sobre turismo e educação nas fortalezas. Mais especificamente, as propostas de uso que tinham essa finalidade de conciliar o turismo e a educação nas fortalezas, dentro desse projeto Fortaleza da Ilha de Santa Catarina, 250 anos de história brasileira. Então, começo o capítulo já fazendo esse exercício do saldo do tigre, do Walter Benjamin, que ele nos propõe, falando sobre a abertura da temporada de verão, mas a abertura que foi feita em 2017, que eu participei, inclusive. E não apenas em 2017. Esse evento era realizado já em 1989, 90, e eu falo sobre essa abertura, sobre como que como essa atividade ela atendia um propósito dentro de criar uma imagem das fortalezas, como lugares onde era possível vincular lazer e cultura, e a criação da imagem das fortalezas como um ponto turístico importante no litoral catarinense, principalmente na temporada de verão. E para isso, eu consulto basicamente os jornais catarinenses da época, 4 jornais, o Diário Catarinense, o Estado, o Jornal de Santa Catarina, também o jornal Um Momento Branco, um jornal de Joinville, desculpem, e também o Jornal Universitário, que era uma publicação da Universidade Federal de Santa Catarina, lançado em 91. E, novamente, que para esse momento, os depoimentos presentes no CD-ROM Fortalezas Multimídia também são importantes aqui nesse processo. E boa parte do capítulo eu dedico para falar sobre o turismo educativo. Esse é um termo que aparece nos documentos, que aparece nos jornais, que os depoentes falam, e fica a pergunta, bom, o que é esse turismo educativo?
e durante a pesquisa chegou à conclusão que ele é uma modalidade original, uma proposta original desenvolvida pelos agentes da Universidade Federal de Santa Catarina, que havia divisão de turismo educativo, que fazia parte da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e fazia parte da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e que havia uma certa relação, uma certa proximidade com a educação patrimonial, mas não era exatamente, não é diretamente ligado a esse conceito de educação patrimonial que é introduzido no Brasil, principalmente em meados da década de 80. Ele tem relação com outras fases do campo do patrimônio no Brasil, mas não dá para enquadrar como uma modalidade de educação patrimonial. É uma proposta original. E eu me dedico a analisar principalmente esse documento, o Educação e Gerenciamento da Fortaleza no Sítio Histórico de São José da Ponta Grossa, que é um primeiro exercício, uma primeira proposta de planejamento para essas fortalezas. Quem diz isso é o Roberto Tonera, na entrevista que eu fiz com ele durante esse período, que era uma proposta dedicada a pensar, bom, está acabando o projeto Fortaleza da Ilha de Santa Catarina, está acabando o recurso da Fundação Banco do Brasil. O que fazer com as fortalezas depois que acabar esse projeto? E ele tinha uma proposta de uso riquíssima para as fortalezas, dentro da época adequada, com os parâmetros de até então. Tinha programas regulares de verão, onde tinha atividades como teatro aberto, exposição museológica, recepção e orientação dos visitantes, com guias caracterizados com vestimentas do século XVIII, interpretação militar, cozinha do século XVIII, vida no quartel no século XVIII, demonstração militar, viagem noturna, arqueologia e programas educativos voltados para as turmas escolares que visitavam as fortalezas. Havia programas educativos também como programas e eventos especiais, do qual um deles era a abertura de verão nas fortalezas, ali naquele contexto. E eu me dedico a analisar nessa parte a relação entre qual era o conceito de história, de patrimônio, de educação, mobilizado nessas propostas de uso para as fortalezas. E no final, bom, saímos de 91, o que acontece com as fortalezas? E há toda uma redefinição da proposta para as fortalezas, principalmente a questão do recurso, o que seria necessário para manter as fortalezas. Essa proposta de turismo educativo, o programa de turismo educativo, na verdade, ele não foi plenamente implementado naquele contexto, e infelizmente depois também não, ele acabou sendo esquecido, mas continua ali a sua proposta. E eu puxo para discutir essa relação entre o uso e o consumo do patrimônio, principalmente com a questão do turismo, né, de que é possível haver uma outra maneira de se desenvolver visita nas fortalezas. No terceiro capítulo, eu faço uma quebra, saindo dessa ideia da Universidade Federal de Santa Catarina para pensar, bom, que outras propostas haviam para as fortalezas nesse contexto? E durante a pesquisa eu identifiquei dois projetos, na verdade, que acaba se sintetizando em um, que é o projeto Memória Transforma a Ação, que era uma proposta de educação patrimonial em São José da Ponta Grossa, mas não somente para a Fortaleza de São José da Ponta Grossa. Foi um projeto desenvolvido pelo IFAM em Santa Catarina, à época Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, e que, na verdade, buscava uma relação entre a comunidade do entorno da Fortaleza, a comunidade da Praia do Forte, ou comunidade de São José da Ponta Grossa, como é chamada nesses documentos, com a Fortaleza. Mas o foco não era a Fortaleza em si, mas as referências culturais dessa comunidade. Então, o projeto falava com as mulheres rendeiras, com os pescadores, e buscava como que esses sujeitos podiam fazer parte para contar a história da fortaleza, quais eram as relações deles com essas fortalezas, e tinha algumas propostas educativas. Afinal de contas, estamos falando de educação patrimonial, mas também relacionado aí com o conceito de referências culturais. E propunha uma ação que eu
também considero bastante atual e muito interessante para a época, no início da década de 90. Tinha como público-alvo os estudantes da escola da comunidade, a escola isolada Agenor Manuel Gaia, mas também envolvia toda a comunidade. O foco era as pessoas que tinham alguma coisa para contribuir com a história da Fortaleza, daquela comunidade, enfim. O que importavam eram as histórias, as memórias, os sentidos e os significados que aquelas pessoas atribuíam para a Fortaleza. Não desconsiderava, por exemplo, os grandes historiadores, os grandes nomes, as datas da história militar e política, mas também as datas, os nomes, os fatos que aquelas pessoas que moram do lado da Fortaleza têm para contar. E entre as ações, tinha um curso previsto, que era formado por professores, tanto da escola quanto da universidade, mas também artesãos, as rendeiras, os pescadores, quer dizer, as pessoas do saber popular, além dos técnicos do IBPC, do IBAMA, enfim, com aulas práticas de confecção de renda de bilro, boi de mamão, rede para pesca artesanal, palestras e conversas sobre a história local e do forte pelos agentes da comunidade e pessoas convidadas, e outras atividades de caráter educativo, artístico e ecológico. Propõe também um intercâmbio cultural com visita a outras comunidades onde também tínhamos rendeiros, pescadores, enfim, e a participação das atividades da comunidade, quer dizer, os agentes do IBPC iam participar das atividades que a comunidade considerava relevantes, como as festas, torração e moeção de café, e também a coleta de história oral. E eu chamo a atenção para essa coleta de história oral porque foram realizadas entrevistas com algumas dessas mulheres rendeiras, naquele contexto, e duas delas foram anexadas no projeto Memória Transforma Ação, com a dona Madalena e com a dona Gina. E parte dessas entrevistas, alguns trechos das entrevistas, eu transcriei como mônadas dentro do trabalho, dentro da tese. Não apenas para constar lá, não apenas com um interesse na informação que elas têm, mas como mônadas, para explorar os sentidos que aquelas pessoas deram para suas narrativas, para suas histórias, naquele contexto onde elas foram entrevistadas. E é curioso porque 30 anos depois das entrevistas serem feitas, elas ainda têm um grande potencial de contar essas histórias. E uma coisa que perpassa a tese é e que outras histórias ainda temos para contar sobre esses lugares, memórias que ainda estão soterradas debaixo das ruínas restauradas. Mas naquele contexto, a universidade também desenvolveu um projeto parecido, que era um subprojeto dentro do projeto Fortalezas da Ilha de Santa Catarina, 250 anos de história brasileira, que era o subprojeto Resgate Oral das Histórias das Fortalezas. Claro, era outra perspectiva sobre a história, sobre a memória. Não se trata de uma investigação de história oral. Aliás, eu chamo a atenção para isso na tese, que não há nenhum historiador nessa equipe, por exemplo. E se propõe também a, aspas, muitas aspas agora, resgatar algumas histórias que eram contadas sobre as fortalezas, principalmente, pelos moradores não apenas das comunidades do entorno dessas fortalezas, mas de outras comunidades da Ilha de Santa Catarina e arredores. Arredores porque tem pessoas dos municípios vizinhos também. E esse subprojeto ele teve como produto final um livro, o Fortalezas Catarinense, a história contada pelo povo. E parte dessas entrevistas que estão citadas dentro do livro, eu selecionei alguns trechos e também transcriei como mônadas. Então, nós temos tanto as citações diretas, feitas já pelo autor, ou como que o próprio autor do livro já havia citado essas entrevistas, o sentido que ele deu para essas narrativas dentro do seu próprio livro. E, por fim, o último capítulo fala sobre a coordenadoria das fortalezas da Ilha de Santa Catarina, para falar sobre as fortalezas da UFSC hoje. Então, eu procuro estabelecer uma relação entre os usos propostos para as fortalezas no projeto na década de 80, final da década de 80, virada para 90, anteriormente também, desde que a universidade começou a se envolver com as fortalezas, já em 79,
e pensar, bom, há continuidades nesses usos? Ou há rupturas, mudanças nos usos das fortalezas? Esses projetos que foram propostos e que não foram implementados, importante dizer, o projeto Memória Transforma a Ação também não foi implementado naquele contexto, também por falta de verbas, mas no caso falta de verba no IFAM, no IBPC à época. E eu me proponho, então, nesse capítulo, primeiro falando, partindo do presente das fortalezas, do processo de candidatura da fortaleza de Anhetomirim e da fortaleza de Ratones a patrimônio da humanidade, pensar como que a universidade usa essas fortalezas hoje, quais são os projetos voltados para elas, os programas, e eu elenco alguns desses, principalmente através da página da Coordenadoria das Fortalezas da Ilha, mas também a partir de dois agentes dessa coordenadoria, o Roberto Tonera e a Dalânia Flor. Porque a ideia também é pensar, bom, é preciso valorizar o que é feito na universidade, embora que a gente sempre lance um olhar crítico dentro de tudo isso, como é a proposta do trabalho. Então nós temos os cursos de capacitação para guias turísticos, feito em 2014, em 2016, exposições itinerantes. Falo sobre o projeto Fortalezas Multimídia, que era um projeto de extensão coordenado pelo Roberto Tonera, sobre o projeto Aprender sobre História também é coisa de criança, a parceria com a Escola do Mar, e também o projeto As Fortalezas da Ilha de Santa Catarina como campo de ensino, pesquisa e extensão. Eu quero, aí nesse momento, parar para pensar que, bom, esse é um momento que eu me proponho a responder, enfim, a pergunta que perpassa toda a tese. Depois de 40 anos, a universidade assumiu plenamente as fortalezas? E eu chego à conclusão que não. A universidade ainda não assumiu plenamente as fortalezas de Anhetomirim, Ratones e Ponta Grossa. O objetivo principal do projeto Fortalezas lá na década de 80 e 90 foi alcançado. As fortalezas foram restauradas, e é verdade, preciso reconhecer isso, muito graças a esse esforço, que, bom, se não fosse isso, nós não teríamos nem o que debater hoje sobre as fortalezas, mas dentro dos usos propostos, dos programas, enfim, ainda não se explorou, né, plenamente todo o potencial que essas fortalezas têm. Por exemplo, quando a gente fala sobre educação e patrimônio, quando hoje, né, o projeto Aprender sobre História também é coisa de criança, né, leva as turmas escolares para as fortalezas, está explorando uma série de potencialidades de contar histórias nas fortalezas, que a partir de 2017 esse projeto existe, mas e anteriormente? Ou quando a Escola do Mar, né, faz essa parceria entre levar as turmas escolares para as fortalezas, a partir desse projeto da Prefeitura de Florianópolis, quanto mais isso poderia ser explorado, ou não apenas recentemente, mas se fosse um projeto contínuo, desde a década de 90, que já era proposto lá no Programa de Turismo Educativo, por exemplo, ou quando no projeto As Fortalezas como campo de pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, eu questiono, bom, mas se ainda é preciso, né, que, e muito por conta do esforço dos agentes da coordenadoria das fortalezas, de estabelecer a necessidade de fazer essa relação com outros departamentos, com outros programas da universidade, com laboratórios, enfim, isso significa que durante esses 40 anos não houve esse esforço, ou que, ainda que tenha se estabelecido algumas parcerias, elas não foram contínuas. A universidade, institucionalmente, ainda não assumiu as fortalezas. Até por isso que eu trago também nesse capítulo, né, a narrativa do Tonera e da Lândia também como mônadas, para valorizar justamente esse trabalho que é feito, né, esse esforço, e pensar que, bom, as coisas acontecem dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, porque existem pessoas que se esforçam para que essas coisas aconteçam. Enfim. E, bom, eu passo aqui para esse momento mais para me dedicar a essas considerações finais, né, para pensar que, bom,
essa candidatura da Fortaleza de Itomirim, da Fortaleza de Ratones, a patrimônio da humanidade, né, esse processo que existe, ele pode ser benéfico, né, e aponta para novos desafios para a gestão da universidade como instituição tutora desses bens. E é importante frisar isso. Embora faça crítica à gestão da universidade às fortalezas, é a universidade a instituição que tem plenas condições de assumir essas fortalezas como patrimônio cultural catarinense, brasileiro e mundial. Não é uma instituição privada, não é a privatização que vai melhorar, pelo contrário, né, seria extremamente prejudicial às fortalezas, ao patrimônio, à história como um todo, mas outras instituições, como o IFAM, o Exército, a Marinha, as prefeituras, o governo do Estado, outras universidades e outras instituições públicas e privadas podem entrar como parceiras institucionais nesse processo, mas justamente para valorizar aquilo que é público, né? Afinal de contas, nós estamos falando aqui sobre o patrimônio. Né? E a universidade é a instituição que tem todas as condições de fomentar essas parcerias internas, né, com professores, com técnicos, com outros setores, departamentos dentro dessa universidade, e assim por diante. E assim, é possível, né, dar continuidade ao processo de patrimonialização dessas fortalezas, que não se encerra na década de 70, 80 ou 90. Ele é um processo contínuo. E é preciso avançar para outras áreas, por exemplo, para a dimensão imaterial do patrimônio material. Eu chamo atenção para isso, que ainda existem outras histórias, outras memórias, outras experiências com outros sujeitos que outrora subalternizados, essas histórias ainda são contadas como histórias, como causos, como lendas. Mas de que outra maneira essas histórias poderiam ser contadas, se não através justamente da universidade? Por isso, é necessária uma outra gestão dessas fortalezas. Para além da manutenção e da preservação das fortalezas, né, para a manutenção física dos edifícios, a UFSC poderia fazer desses espaços centros de pesquisa, ensino e extensão. Ou, como expôs Roberto Tonera, a partir da experiência na coordenadoria das fortalezas, nesse grupo em torno das fortalezas na UFSC, né, como centros culturais e de educação complementar, sob a gestão da UFSC, voltados para o desenvolvimento de ações e de atividades de educação patrimonial e ambiental, artístico-culturais, turismo cultural e educativo. E há uma proposta elaborada pelos agentes da coordenadoria das fortalezas que aponta justamente para o uso das fortalezas conciliando cultura, educação, pesquisa científica, turismo, ou seja, atualiza as propostas que já estavam presentes lá no projeto Fortaleza da Ilha de Santa Catarina, 150 anos de história brasileira. Portanto, cabe hoje revisitar esse projeto, o processo, as coisas que foram feitas, o que não foi feito, aquilo que, enfim, esse conceito ampliado de patrimônio cultural, não apenas o patrimônio histórico, a dimensão imaterial, enfim. E concluo, né, dizendo ainda que a universidade, como a instituição tutora desses bens, pode investir também na produção do conhecimento sobre o campo do patrimônio e, ao mesmo tempo, promover uma reflexão crítica sobre esse campo, debater a formação do cânon patrimonial e questionar a condição de butim dos bens culturais, ou seja, não apenas preservar o patrimônio, mas debater como preservar, por que preservar, para quem preservar. Por isso, é imprescindível que a universidade integre a gestão das fortalezas às demais ações de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas por outros setores e departamentos da sua universidade, aos cursos de graduação, programas de pós-graduação, ao museu universitário, ao teatro, núcleos de pesquisa, enfim, uma série de outras potencialidades que podem ser exploradas a partir das fortalezas. E não apenas dentro da universidade, com professores da rede municipal de ensino, não apenas de Florianópolis, mas de todas as demais cidades aqui da região, e também os moradores das comunidades do entorno das fortalezas. É preciso reconhecer e valorizar esses moradores também como produtores de conhecimento a respeito dessas fortalezas, com as suas histórias, suas narrativas, com as suas experiências sobre esses bens.
E agora sim, concluindo, é notável que as fortalezas catarinenses serão reconhecidas como patrimônio da humanidade. Só que antes disso, elas precisam ser reconhecidas como patrimônio das comunidades locais, da comunidade universitária e da ilha de Santa Catarina, como bens que fazem parte da história brasileira, catarinense e ilhéu. Locais que abrigam histórias de José da Silva Paz, da invasão espanhola, da Revolução Federalista, das árvores desenforcadas, da árvore dos enforcados, dos assombrados, soldados, músicos, dramaturgos, cozinheiras, rendeiras, pescadores, histórias de guerra, de tragédia, de arte, cultura, barbárie, morte e vida. Afinal, tudo isso é patrimônio e tudo isso é história.